Bom dia, glória a Deus. Eu, pastor Zé Reis, desejo a você um bom e um excelente dia. Nesse sábado, dia 12 de outubro, glória a Deus, um sábado feriado, né? Um sábado feriado. Quero mandar um grande abraço a todos os católicos. Hoje se comemora a padroeira dos católicos, né? Deus abençoe vocês que têm me seguido, Deus abençoe a todos vocês que professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também hoje, dia 12 de outubro, se comemora o Dia das Crianças, né? Deus abençoe todas as crianças deste mundo tão lindo. As crianças é alegria, né? As crianças nos faz sair até do patamar de rabugentos. Às vezes eu me pego brincando com os meus netos, né? Com meu netinho, com as minhas netas. E eu falo pro rapaz, virou 50 e ficou meio brinco, sabe, de uma forma que até eu falo, meu Deus do céu, que coisa, né, que a gente se torna também criança. Deus abençoe a todos vocês que têm nos acompanhado. Nesse sábado, dia 12 de outubro, eu quero mandar um grande abraço a todos que mandam mensagem através das plataformas ou no particular, dizendo, Pastor Zé Reis, eu acompanho o senhor todos os dias eu ouço o Bom Dia com o Pastor Zé Reis. Eu quero agradecer você. Como eu sempre digo, às vezes nas plataformas eu não respondo com palavras, eu mando um joinha, eu mando um coração, dizendo eu tô aqui, tô vendo, tá? Mas assim, nos vídeos você pode ter certeza, eu vou sempre estar agradecendo, de vez em quando, ou quase sempre, né? A presença de todos que têm me acompanhado. Isso que eu faço, queridos, é um propósito que eu assumi com Deus. Deus me iluminou em começar a fazer uns vídeos para promover o desejo, o anseio nas pessoas de estarem fazendo devocionais. O devocional é um compromisso todos os dias de buscar a Deus. Eu tenho por mim que de manhã, eu gosto de manhãzinho, é o horário que eu mais assim tenho essa intimidade, eu me tranco num lugar específico da minha casa, em um ambiente, né? Em um cômodo e começo a buscar a Deus. E é uma coisa minha, às vezes levo alguns minutos, às vezes eu levo hora, ou às vezes horas na presença de Deus, com Bíblia, caderno, louvor, pregação, e assim vai, né? Que bom, esse é o devocional, eu amo fazer isso. E todos os dias, meu propósito é falar um pouco da palavra, testemunhos, orar. Você pode me acompanhar, tenho certeza que Deus vai te iluminar muito e vai te abençoar. Agradeço a todos, como eu sempre digo, continue orando por nós, estarei sempre orando por vocês. E vamos lá, nessa manhã de sábado, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que está no livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu quero ler dois versículos, gostaria muito que você prestasse atenção. Joel, capítulo de número 2, profeta menor Joel, capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim, presta atenção. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos ou as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu estou diante de dois versículos que fala de mudança de vida, de conversão, de transformação, de comportamento, de atitude, dois versículos de decisão do ser humano, decisão. A palavra conversão, ela fala de mudar de rumo, você está indo em um sentido. Conversão é quando você converge, né? Você muda a rota sua, volta para outro sentido. Então, conversão, vocês que nos acompanham, você que ouve muito o evangélico, o crente dizer, você disse que é convertido. Que é isso? É quando você está em um rumo e você muda o rumo. E a única observação firme e forte
que a Bíblia nos traz para converter ou mudar de rumo é com relação ao sistema, né? O sistema que tem sido ensinado, doutrinado o mundo. E qual é esse sistema? Rumo ao pecado, rumo ao erro, à falha. E a Bíblia fala para a gente se converter, para a gente mudar o rumo, agora andar em outro rumo. Qual o rumo? O rumo da justiça, o rumo da obediência, o rumo da fé, o rumo da santidade, longe do pecado, o rumo de buscar a Deus, não só as coisas da terra, mas buscar a Deus. Então, quando diz a Bíblia que Deus está falando assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, não está dizendo depois, está falando agora. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então, a conversão que aqui está dizendo, Deus está falando, ele não está falando assim, ó, você está em um sentido, converja o seu sentido em outro sentido. Qual sentido? Agora eu vou tomar uma nova decisão na minha vida. Eu estou indo num rumo, agora eu vou. Bom, eu estava indo num sentido, agora vou mudar, agora vou para outro lugar. Não, a Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está falando: convertei-vos a Deus, convertei-vos a mim, a Deus. Então ele não está dizendo para você mudar de religião, ele não está dizendo para você mudar de cidade, ele não está dizendo para você mudar de trabalho, ele não está dizendo para mudar de conceito, não, está falando para mudar de direção em buscar. E buscará a Deus. Então é muito importante você que lê Bíblia e não compreende. Conversão é isso, é você tirar o seu rumo e voltar-se a Deus. E quando você volta a Deus, aí você vai encontrar o caminho da santidade, o caminho da obediência, o caminho da justiça, o caminho da bênção, o caminho da fé, o caminho da conquista, o caminho da presença de Deus, o caminho do amor, o caminho do perdão, e assim vai. Porque Deus é tudo isso. Deus é amor, Deus é perdão, e tudo que você possa dizer de bom, você vai encontrar em Deus, porque Ele é a bondade, Ele é o Todo-Poderoso bom. Jesus foi é, é, intitulado Bom Mestre. Ele na hora disse, não me chame de bom, bom é só um, meu Pai que está no céu. Então mesmo ele dizendo isso, né? O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. E eu estou agora, queridos, diante dos 2 versículos que transformaram a minha vida. Eu tinha uma tradição, seguia minha religião, fidelidade, respeitando meus pais, sempre respeitei, mas a minha vida se perdeu, eu perdi o controle da minha vida, me tornei um alcoólatra, bebendo de forma compulsiva. Eu chegava a beber 2 litros de pinga por dia, eu pouco tomava água, eu pouco me alimentava, então eu entrei numa crise de alguns anos, sem controle, a minha vida estava totalmente perdida, então comecei a buscar algo novo. Busquei algo novo em várias religiões, eu falo para vocês que estão me seguindo em várias religiões, nas religiões afro, me firmei mais na religião que eu estava, procurei outras religiões, procurei ajudas em simpatia, em trabalho, em tudo que pudesse ver, eu pudesse ter na minha mão para que eu pudesse estar melhor e livre do domínio do álcool, da bebida. Mas foi me apresentado também o caminho do Senhor Jesus. Eu com bastante receio, com bastante dificuldade, porque eu não, para mim era ofender dizer que eu não tinha a Deus, e eu nunca fui questionado de não ter a Deus. Me perguntaram se eu conhecia Jesus, e eu tinha por mim que conhecia pela história que eu via nos filmes, pela história que me contavam meus pais, pela própria Bíblia, né? Eu tinha quando eu estava no auge da minha tristeza, da minha angústia, eu lia muito a Bíblia. Eu lia, mas não entendia nada. De madrugada eu bebia pinga das madrugadas, eu varava a noite bebendo pinga e eu lia a Bíblia, eu já cheguei, mas nunca, não me recordo de um versículo que tenha me memorizado. Bom, aí eu procurei, nesse tempo que eu procurei, eu fiquei 1 ano e pouco dentro da igreja, e bebendo ainda oração, pastores, missionários, e me ajudando, encontrei algo diferente e vi que tinha solução. Só que eu era muito teimoso, e na minha teimosia de não me render. Então esse daqui que é o X, queridos, esse aqui que é o principal. Eu achava que eles estavam falando para me mudar de religião, então eu tinha uma série de repugnância dentro de mim, sabe? Eu repugnava, eu abominava a expressão dos crentes com a minha vida, dizendo você tem que mudar, você tem que você precisa se converter. Para mim era mudar de religião. Foi aí que eu encontrei, um certo dia que eu estava, eu tomei minha último, no ano de 98, mais ou menos em meados do dia 16 a 17
de junho de 98, eu tomei meu último gole de álcool, que foi uma latinha de cerveja. E quando eu tomei uma latinha de cerveja, eu comecei a vomitar sangue. Não era a primeira vez, eu comecei a soltar sangue. Aí eu comecei a defecar sangue, eu comecei a urinar sangue. E então fui parar numa cama e já tinha um diagnóstico de 2 médicos dizendo que eu estava com cirrose crônica, estágio final. E não, naquela época diziam os médicos: vá para casa, viva, porque não há mais o que fazer. Foi aí então que no leito eu estava morrendo, minha mãe, meu pai ajudando, meus irmãos, família, e não tinham como resolver aquilo. Eu estava totalmente inchado, minha pele era amarelada, meus olhos, dentro dos olhos, eram amarelado, esverdeado, né? A bola branca do olho era horrível. A cintura para baixo eu não sentia, eu beliscava, não sentia, eu beliscava, eu carcava a unha, não sentia, estava já sem sensibilidade. E umas outras séries de situações no corpo. Foi aí que eu estava no leito, eu desejei a morte. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Aí eu conhecendo um pouco da Bíblia, ouvindo falar, estando na igreja evangélica cristã, e eu comecei a me dedicar mais na leitura e não ao ouvir as pregações. Foi aí que eu tomei uma decisão: Senhor, me leva, que eu não aguento mais. Eu vi que eu não aguentava mais, não comia, não bebia, nem água descia mais. Não bebia água, eu estou falando sinceramente, nem água parava no meu estômago. E não comia nada, fazia muitos dias. E eu só passando mal, sentindo angústia e morte. Eu estou falando de coração, verdadeiramente, diante de Cristo Jesus, meu Senhor. Foi aí que um certo dia, foi justamente em 20 de junho de 1998, que eu, se era madrugada, de manhã, eu não me recordo o horário exatamente, eu disse: eu não aguento mais, eu estou morrendo e eu quero que o Senhor me leve. Agora, se o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor me cure, que eu vou te servir. Foi aí que eu voltei-me a Deus, que daí eu não fiquei olhando religião crente, nem católica, nem espírita, nem outras religiões afros, nenhuma. Eu olhei para Deus, eu falei: Deus, se o Senhor tem um propósito, se eu ficar, eu quero cumprir meu propósito, mas só que eu preferia partir, porque a dor era grande. Foi aí que então eu tive essa transformação, essa conversão, me entreguei. E uma coisa muito importante, queridos, que eu quero dizer a vocês, versículo 3 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aqui me marcou muito, porque eu estava indo na igreja de crente, naquela época era bem mais radical, mudança as roupas eram mais radicais, os pastores eram mais radicais na vestimenta, e eu me vestia parecendo um crente da época, mas só que meu coração não era transformado. Foi aí que Deus me deu um tapa na cara, dizendo: pare de mostrar as suas vestes e mostre o seu coração. Foi assim que Deus falou: rasgue o seu coração, abre o seu coração, não fica mostrando o exterior. Foi isso que Deus falou comigo: mostre o seu interior. Aí eu me lancei aos pés do Senhor e fui transformado. Você que está me ouvindo, você às vezes quando é posto diante de você a pessoa de Cristo, muitas vezes você fica também aborrecido, como eu fiquei. Nós não pregamos religião, eu não prego religião, queridos, não prego. Ainda que a humanidade determinou nomes de religiões, né, tem vários nomes de placas, é verdade, mas eu prego Jesus, eu prego Deus, porque eu me converti, não vou mudando de rumo, de sair da minha religião de tradição e voltei para outra religião. Eu saí do meu curso de pecador e voltei-me a Deus para fazer a vontade dele. E quando eu me entreguei a ele, dizendo: faça a tua vontade, aconteceu um milagre na minha vida. Então você que está me ouvindo, só quando você entregar a sua vida totalmente a ele, a Deus, a pessoa de Jesus, que Jesus disse: todo aquele que vai até a ele, ele vai enviar ao Pai, você vai entender o que é verdadeiramente conversão. Que Deus os abençoe vocês, que Deus dê paz a vocês, que vocês encontrem essa realidade nas Escrituras e na pessoa do Espírito Santo que fala com todos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, nesse dia especial, nessa data que se comemora, como eu disse ao Senhor, aos amados da Igreja Católica, se comemora a padroeira, aos amados demais, as crianças, o Dia das Crianças. Senhor, abençoe a todos, que o Senhor possa abençoar, curar, libertar, dê um dia de paz, dê um dia de harmonia entre família, dê a vitória a todos. Eu estou pedindo isso no nome do Teu Filho, Pai. Todos que têm me acompanhado, receba a Tua bênção. Eu profetizo o melhor, eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada coração. Eu creio que o Senhor fará, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta em nome de Jesus.